Fala time, tudo bem? Na mentoria de hoje eu vou trazer um assunto super relevante e que normalmente é negligenciado por vocês à medida que vocês vão ficando mais avançados. Então, agora que já tem mais de 6 meses que vocês estão treinando comigo, eu achei relevante trazer esse assunto para vocês. E o que eu quero falar? A importância das 2 primeiras semanas quando vocês recebem uma nova ficha de treinamento. Mas antes disso, vamos entender por que eu troco a ficha de treinamento. Tem um fator muito importante, que é, à medida com que vocês vão se treinando, vocês chegam a um certo platô, onde dificilmente vocês conseguem romper determinadas barreiras e continuar evoluindo no processo de treinamento. Além disso, tem um fator motivacional também. Então, quando eu construo uma nova ficha de treinamento para vocês, eu busco tirar vocês da zona de conforto, tirar vocês dessa zona de platô e através de novos estímulos, novos exercícios, construir um ambiente que vai levar vocês a continuarem progredindo e também trazer um novo nível de motivação. É sempre bom a gente trocar a ficha de treinamento para que vocês estejam sempre motivados quando chega naquela, nossa, tô cansado desse treino já. Então, para isso, é muito importante vocês entenderem que ao trocar os treinos, é fundamental que vocês façam as 2 primeiras semanas do treino com muito cuidado. E o que significa fazer com muito cuidado? Significa prestar atenção nos pontos cruciais que a partir dessas 2 semanas e esses pontos cruciais muito bem estabilizados, vocês vão conseguir progredir muito a carga de treinamento e, consequentemente, colher os melhores resultados dentro desse novo programa que foi criado. E esses pontos cruciais são, na verdade, 5 grandes etapas aqui. E eles são fáceis de vocês entenderem agora que já são alunos mais avançados quando recebem a ficha nova. Então, o objetivo é que vocês tenham um aprendizado técnico. Ou seja, antes eu estava fazendo o leg press normal e agora eu vou fazer o leg press 45. São 2 exercícios muito similares que trabalham grupos musculares de maneira similar, mas eles não são idênticos. E por não serem idênticos, por terem variação angular, por terem variação da forma como o exercício é executado, vocês precisam aprender a técnica desse novo exercício. Se vocês não entendem qual que é o ângulo que está sendo trabalhado, em qual momento é a fase excêntrica, qual momento é a fase concêntrica, vocês não vão conseguir trabalhar esse exercício com segurança. Então, o primeiro momento, quando você recebe a ficha nova, no primeiro dia que vai executar, você tem que estar muito ligado nessa questão de qual é a técnica ideal para esse novo exercício que eu estou executando. Caso você já esteja executando o mesmo exercício na ficha anterior, aí você sim pode ter um ganho de tempo. Mas, mesmo assim, provavelmente a carga de treinamento, o número de séries, repetições, o tempo de descanso ou a cadência, algumas dessas variações devem ter sido alteradas em relação ao treino anterior. Então você vai precisar, dentro desse exercício, dentro da técnica que você já sabia executar na ficha anterior, entender essa nova abordagem de estímulo para aquele exercício, certo? Mas principalmente, quando você não estava executando aquele exercício na ficha anterior, vocês precisam garantir que a técnica seja feita com maestria. Qual que é o segundo ponto que vocês têm que prestar atenção? A coordenação desse exercício. O que significa coordenação, Thomas? Não é a mesma coisa que técnica? Não. Aqui na coordenação, eu quero que vocês entendam como qual que é o músculo que eu devo ativar para executar aquele exercício. Nessa coordenação que a gente chama de intra e intermuscular, você vai saber qual que é o músculo principal que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, na cadeira extensora, o músculo é o quadríceps. Eu quero que vocês pensem no quadríceps o tempo todo, crie essa coordenação, no qual a cabeça vai direcionar uma ativação prévia para vocês entenderem que o quadríceps que tem que ser o músculo que executa o exercício. E além disso, além de direcionar o músculo principal, você também entende que outros músculos, como o posterior de coxa, que é antagonista, ou seja,
ele faz um trabalho oposto do quadríceps, ele deve estar o mais relaxado possível, para que ele não atrapalhe a execução daquele movimento. Então, prestar atenção se, ao fazer um exercício, eu estou ativando o músculo que eu desejo, o músculo-alvo, ou se eu estou utilizando muitos outros músculos para executar aquele movimento. E caso você não saiba qual que é o músculo-alvo, fale comigo. Eu te ajudo a entender o que você deve estar pensando na hora da execução daquele movimento. Beleza? Terceiro ponto, esse aqui, gente, ele assim, eu quase choro às vezes quando eu vejo uma pessoa receber uma ficha nova na academia e vai fazer a amplitude do movimento. Porque quando vocês vão ficando mais avançados, vocês costumam já querer colocar nas 2 primeiras semanas, mesmo que não esteja executando aquele exercício, um peso muito pesado. E aí, para executar dentro daquele peso que você colocou, normalmente o que vocês fazem? Vocês reduzem a amplitude do movimento. Então, a amplitude do movimento, ela é simplesmente fundamental. De novo, ela é fundamental para vocês escolherem os melhores resultados. Então, quando você sentar lá para fazer o exercício pela primeira, pela segunda vez, né, nas 2 primeiras semanas, vocês têm que olhar o vídeo que está aí direcionado dentro da plataforma para vocês, analisarem qual é a amplitude que eu estou te pedindo. Se tiver dúvida, me perguntar qual que é a amplitude ideal. Podem gravar, podem não, devem gravar, para ver se a amplitude está ideal e me manda para que eu te direcione se está boa ou o que pode melhorar. Porque quando vocês padronizam a amplitude de movimento ideal, aí todo o resto começa a fazer muito sentido e muito resultado. O que acontece muito, graças a Deus, com os meus alunos aqui, eu já estabeleci a importância dessa amplitude, mas eu vejo na academia todos os dias pessoas executando um exercício com um peso muito grande, mas numa amplitude, desculpa a palavra, mas ridícula. E aí não tem resultado nunca. É uma pessoa que está lá fazendo tríceps corda, que deveria estar vindo aqui embaixo e subindo aqui em cima, desse jeito aqui, ó. O tríceps, coitado, não está nem acordado ainda. Então, quando vocês trabalham dentro da amplitude ideal e aí depois vocês progridem a carga dentro dessa amplitude, vum, o resultado assim, ó, é igual um foguete, tá? E aí o quarto ponto que também acontece muito, a cadência, né? A velocidade do movimento. Vocês, ao receberem a ficha nova, de novo, colocam às vezes um peso acima do que deveria e, consequentemente, para conseguir executar lá, por exemplo, 10 repetições que eu solicitei, vocês acabam fazendo um movimento mais rápido, porque acumula energia elástica ali, que auxilia você a fazer o movimento, e aí consegue fazer com aquele primeiro peso que você colocou, que provavelmente está acima do peso ideal. Então, quando vocês receberem, ó, eu olhei a técnica, eu entendi qual que é o ângulo do movimento que eu tenho que fazer, qual que é a posição que tem que estar meu pé. Então no leg press o pé está mais em cima, o pé está mais embaixo, qual que é a posição do agachamento, qual que é a separação dos meus pés. Aí eu entendi qual que é o músculo que eu devo ativar, qual que é o músculo que eu não devo ativar. Eu entendi qual que é a amplitude que aquele movimento tem que percorrer. E aí eu venho para a cadência. Qual que é a velocidade que eu quero que você execute esse movimento? Ah, eu quero que você, no leg press lá, desça em 3 segundos e empurre em 1 segundo. Ou não, dessa vez a gente vai fazer um trabalho de força explosiva. Vai fazer 1 segundo descendo e 1 segundo subindo. Então, esses detalhes aqui da cadência, eles são fundamentais. Por quê? Se você vai fazer um exercício, 10 repetições, para ficar fácil a conta, no qual são 3 segundos descendo e 1 segundo subindo, e você não respeita essa cadência, você faz 1 segundo descendo e 1 segundo subindo, isso significa que a cada repetição, ao invés de demorar 4 segundos, você está demorando 2 segundos. No total, você, ao invés de ter trabalhado nas 10 repetições por 40 segundos, você vai ter trabalhado apenas 20 segundos, ou seja, metade do que eu estava pensando de trabalho dentro daquele exercício. E isso importa no número de séries que eu coloco, isso importa no número de repetições que eu coloco, isso importa no tempo de descanso que eu estou proporcionando para você. Então, quando você não respeita a cadência,
todo o resto da receita do bolo que eu fiz para construir aquele treino vai ser afetado. Entendeu a importância de respeitar a cadência? E, para finalizar, depois de ter aprendido todos esses detalhes, aí você vai saber qual que é o peso ideal para realizar cada série dentro desse padrão de movimento ideal. Entenderam? Existe um peso ideal para cada série com um padrão de movimento ideal. Se você esculhamba e não faz esse padrão de movimento aqui, por mais que você coloque um peso lá na plataforma, eu não sei se aquele peso ele realmente está fazendo um bom trabalho. Porque um padrão de movimento não ideal faz com que você sobrecarregue outras coisas potencialmente lesivas e não chegue no resultado que eu estava esperando. Então, se você bota lá, por exemplo, 100 quilos no agachamento, mas você, ao invés de agachar perfeitamente no ângulo, no vetor vertical, fazendo um trabalho de quadríceps e de glúteos, na amplitude onde você chega o mais baixo possível, numa cadência 3 segundos de excêntrica, 1 segundo de concêntrica, que vai te levar no resultado que eu espero, e você faz tudo errado, com a coluna curvada, jogando o tronco para frente, mudando o vetor, numa cadência 1 para 1, ao invés de trazer para esse resultado, te traz para uma lesão. E isso é tudo que a gente não quer. Lesão significa tempo afastado da academia, tempo afastado significa atrofia, que é o diferente de hipertrofia, que significa atrofia é perder músculo. Perdeu músculo, perdeu performance, voltamos para a estaca zero. Então, pessoal, isso aqui não tem segredo, ainda mais com vocês que estão ficando cada vez mais avançados e já entendem na maioria dos exercícios o que é para fazer. Vocês têm que pegar isso aqui nas 2 primeiras semanas, entender cada detalhe, tá? Achar o peso ideal e, de novo, o peso ideal não é para ser fácil, não é para você sair da academia falando assim, agora eu conseguiria correr uma maratona? Não, é sim chegar no peso ideal, num peso muito difícil, dentro do padrão técnico. E então, quando vocês chegam nesse padrão de movimento ideal, com peso ideal, no final das 2 primeiras semanas, aí sim nós iniciamos a melhor fase, né? Quando vocês estão estabelecidos e aí vocês conseguem progredir. E aí a gente entra na progressão da carga de treinamento. Vocês vão ter cerca de 6, 7, talvez até 8 semanas, dependendo do tempo que eu estipular, que vai durar o seu novo programa de treinos, para progredir a carga. E isso significa que você vai conseguir progredir a carga de treinamento de todos os exercícios todas as semanas? Não. Alguns exercícios, né, como por exemplo o leg press, a cadeira abdutora, a cadeira extensora, são mais fáceis de você conseguir progredir algumas vezes. Outros exercícios, como por exemplo a elevação lateral, que é um clássico, é muito difícil você conseguir progredir. Mas é muito importante que você sempre tenha em mente que, com o passar das semanas, com o padrão técnico estabelecido nas 2 primeiras semanas, você deve buscar evoluir. Então, para a gente concluir esse assunto de hoje, eu venho reforçar a importância de toda vez que você receber a sua nova ficha de treinamento, você focar nas 2 primeiras semanas em fazer uma otimização técnica de coordenação, de amplitude e de cadência, buscando o peso ideal para cada série, para que vocês, depois dessas 2 semanas, consigam chegar na fase de progressão da carga de treinamento com segurança e com um alicerce sólido, para que vocês colham os resultados esperados. Beleza? Então é isso. Toda vez que você receber um novo treino, eu espero que você faça exatamente isso, e aí sim a gente vai conseguir ter uma progressão maravilhosa. Bons treinos!